Fala, bruxones! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Caminho da Leoa. Aqui quem vos fala é Shelly, sou bruxa natural, sou taróloga e também sou artesã. E quero dizer para você que está chegando aí que caiu aqui de paraquedas, né? Aqui é um espaço de autoconhecimento, de acolhimento através de mensagens da espiritualidade e também conversas sobre assuntos de evolução. Independente das suas crenças, as mensagens aqui passadas, elas servem de um parâmetro, de uma orientação. Lembrando que é uma leitura, são leituras coletivas, então não forcem a encaixar nada. Deixe as mensagens fluir. Tudo bem, bruxones? Como toda semana estou trazendo vídeos, né? É muito interessante ter a opinião de vocês, saber como é que vocês estão recebendo essas informações. Então, já peço para você que gostou, está gostando do meu trabalho, para que você apoie se inscrevendo no canal, acionando o sininho para receber as notificações e também peço que você me siga também no Instagram, no @ocaminhodaleoa. Tá certo, bruxones? Então vamos à apresentação? Essa semana, pela votação da enquete, você que segue o Instagram sabe muito bem já que toda semana eu coloco enquete para os assuntos, né? O assunto que vai cair na próxima leitura. Então é muito importante a participação de vocês, que vocês acompanhem também lá no Instagram, tá certo? De repente, o seu tema vai cair ali, tá certo? Então vamos às apresentações. Em todas as leituras serão feitas com este tarô, que é chamado Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck. Esse foi o primeiro tarô que eu idealizei, que eu me apaixonei, bruxones. E eu indico que você que está começando a se interessar por oráculos, quer aprender tarô, sempre em primeiro lugar, né? Escolha uma mentoria, né? Um professor, uma professora que de fato vocês sintam afinidade, tá certo, bruxones? Mas que vocês também pesquisem um deck, não apenas pela beleza, né? Se abram para sentir as coisas, né? Tem muitas pessoas que já querem começar com oráculos muito complexos. Isso pode dificultar o seu caminho de entendimento, né? Então, procurem também abrir também, né, a sua intuição, porque foi o que aconteceu comigo. Eu posso ter comprado um outro tarô a primeira vez, né, um primeiro tarô diferente, mas esse foi o que eu me apaixonei e foi o segundo que eu adquiri. Tá certo, bruxones? Então, as leituras serão feitas com esse tarô maravilhoso. E aqui eu tenho a perita, né, com este oráculo chamado Life Purpose Oracle Cards. Maravilhoso. É da Doreen Virtue. Inclusive, o outro oráculo também é dela, gente. Aqui na opção número 2, que é o citrino, nós temos outro oráculo da Doreen também, que é o Angel Therapy Oracle Cards. Maravilhoso. Como essa semana, né, através da enquete vocês escolheram caminhos de vida, vamos fazer a leitura referente a isso, tá? Peço que você, mais uma vez, né, com cautela sobre as informações que serão recebidas. O livre-arbítrio de quem está ouvindo é sempre respeitado, mas se abra para receber as informações, tá certo, bruxones? Tudo aqui é significativo e vai te ajudar numa orientação, num caminho, mas no final quem decide é você. Autorresponsabilidade é muito importante, tá certo, bruxones? Então, bora para a primeira leitura? Para você, bruxone, que escolheu a opção número 1, que é a perita. Vamos lá saber mais informações aqui para você. Já agradeço sua presença aqui. Se inscreva no canal. Ative o sininho para as notificações, né? Sigam também meu trabalho também no Instagram, no @ocaminhodaleoa, para vocês responderem as enquetes e também ter conhecimento sobre magia natural. Vou falar também sobre outros assuntos, né? Lá eu trago várias notícias e assuntos, reflexões diferentes. E
Não deixe de curtir, comentar, é muito importante. Eu leio e respondo todos os comentários, tá certo, bruxones? Não force encaixar e deixe fluir, tá certo, bruxones? Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá essas pedrinhas. Que esse tarô, ele é grande. Maravilhoso. Então, vamos lá, bruxones. Nós temos aqui 6 de copas, um arcano maior à estrela, temos o pajem de paus e temos um 8 de espadas, tá certo? Para a opção número 1, eu vejo aqui uma questão de desejos de infância. É algo que você segue, deseja seguir, né? Um caminho que ressoa muito com os seus pensamentos e desejos, né? Seus sonhos de infância. E isso se fortalece ainda mais com a questão do arcano maior da estrela, né? Eu posso até dizer para você que tá me assistindo, bruxone, independente das suas crenças, né? Que nós temos ligações também de outras vivências, tá? Se você não crê, tudo bem, não tem problema. Mas eu trago aqui para você essa questão de reflexão, né? Tem coisas que não são entendidas, né? A ciência não explica tudo. Tudo é uma questão de aprendizado, né? Então, veja bem. Aqui me fala uma questão de passado. Pode ser dessa vida, ou quem tem entendimento, né, de outras formas de pensar, pode também ser coisas vindas de outras vidas. E que você tá trazendo para essa vida também. Então, aqui eu tenho a espiritualidade, né, te orientando, você tem uma mentoria espiritual. Inclusive, né, essa mentoria, como a gente tá falando aqui, a gente tem copas e fogo aqui, tá certo? E a gente tem espadas no final, mas depois eu falo. Aí também não falei que a gente tem um outro arcano menor também no fundo do deck. O carro, depois eu vou falar sobre. Mas aqui é importante a gente entender o seguinte, indiferente de caminho, eu sinto aqui que é uma pessoa que está buscando um caminho espiritual, talvez um despertar ou algum resgate. E me fala que isso você tem esses sentimentos de infância. Eu não sei se você tem alguma ligação kármica ou se você vem de alguma questão de mediunidade, né, que você precisa trabalhar. Eu falo precisa porque se você tá aqui vendo esse vídeo é porque você tem interesse em seguir um caminho, tá? Aqui pra mim, no caso, aparece caminho espiritual, né? É um caminho que vai te acompanhar na sua jornada, indiferente de relações, de financeiro, de profissional. É um caminho de jornada de vida, né? E aqui, inclusive, tem o pajem de paus, trazendo essa força, essa energia que a sua mentoria traz para você. Que é aquele fogo do impulso, fogo na motivação. Que aqui você... Veja esse cajado, né? Essa pessoa, ela tá segurando esse cajado e ela tá seguindo o caminho. Então, assim, vejo que nesse momento, quem tá me assistindo, né? Tem essa... Tá sentindo um chamado, mas tá um pouco indeciso no caminho, né? Mas tá começando a sentir aquela intuição aguçada, alguns sinais que o universo vem passando através. Pode ser horas iguais, pode ser sonhos, pode ser através de pessoas, através de alguma mensagem que você recebeu ou alguma coisa que você viu até na internet, né? Porque às vezes aparecem várias mensagens, às vezes um vídeo
te traz para um outro momento, para uma lembrança, ou até algum sentimento que você não consegue explicar, né? Então, aqui eu vejo você nesse caminho, a espiritualidade, ela tá te guiando, né? Aqui vem falando que a espiritualidade, ela tá olhando por você e ela tá te acompanhando nessa vida. Desde que você apareceu lá na barriguinha da mamãe. Então, a espiritualidade tá cuidando de você. Ela tá olhando por você e tá te trazendo, né? Eu vejo até aqui como se ela tá olhando para as águas, mas é como ela estivesse te vendo um reflexo seu. Tipo, nós estamos olhando por você. Estamos mandando mensagens para que você chegue no seu caminho. E você tá nessa motivação. Você tem essa motivação. E é uma coisa muito nova pro bruxone que tá me assistindo. Tem algum bruxone aí que tá começando a sentir essa questão de motivação, de você procurar um caminho espiritual. E aqui tá dizendo que os sinais estão sendo passados para você. Tá certo, bruxone? Só que algo que precisa ser trabalhado é aqui a questão do 8 de espadas, né? Que não sei se é por uma questão de base familiar ou alguma rigidez de pensamento, crenças limitantes, autossabotagem. Aqui fala muito de uma questão de você estar preso em paradigmas, né? Em dogmas, talvez alguma... Você siga algum pensamento, algum dogma que é muito resistente, muito rígido. Tem muito... Eu sinto muito aquela coisa patriarcal, né? Porque eu vejo uma mulher aqui, ela presa, acorrentada, ela não podendo ser ela mesma. Mas, ao mesmo tempo, fala de um aprisionamento que você está criando para você. Então, pode ser que você tenha esse caminho, você tem escolha, você consegue sair, se desvencilhar disso, mas você, por algum motivo, você tem você colocou a autorresponsabilidade em você sobre coisas, como se você tivesse que carregar. Ah, minha família me inseriu nesse pensamento e eu tenho que seguir dessa forma. Eu tô dando exemplos, tá certo, bruxones? Cada um adequa da forma que achar melhor. Que se encaixar, né, no caso. Autossabotagem, ela vem muito de uma questão de junção de crenças, vem muito da nossa base, né, da construção que a gente teve, né, desde base de família, né? Porque a família, ela insere a gente nas crenças, né? Mas isso não quer dizer que você, como um ser individual, que cada um tem seu espírito, cada um tem sua jornada de vida, seu propósito, sua missão, nada disso te impede que você desconstrua isso. Isso não é desrespeitar as crenças advindas da sua base, mas é justamente você entender que você veio para essa 3D, você veio para essa jornada aqui nesse mundo material para você realizar sua missão, para você cumprir seus propósitos. Então é importante entender que a nossa jornada, por mais que passem pessoas na nossa vida, que a gente ame nossas mães, por exemplo, na nossa família, a gente tem que sim entender que a gente está aqui para cumprir nossa missão, para cumprir uma jornada. A gente tem um papel muito maior do que o que a gente desempenha nos papéis do dia a dia. Então, quanto mais cedo você entender isso, mais você se desvenencia dessas amarras, dessas coisas que te acorrentam a algo que não é para ser acorrentado. Né? As crenças também, elas têm uma questão de disputar o livre-arbítrio daquela pessoa, o que não é o correto. O correto é cada um seguir sua jornada, seguir a sua descoberta espiritual, ou mesmo não seguir uma. Né? Eu conheço pessoas que são ateias, que não têm crenças em nada, e são pessoas incríveis, pessoas que ajudam muito mais um grupo de comunidade, a humanidade de alguma maneira, os animais, a questão ambiental. São pessoas que dedicam muito mais de sua vida do que muitas pessoas que estão aí seguindo dogmas todo final de semana, adentrando os seus ambientes espirituais, religiosos. Então, assim, o exercer a espiritualidade, né, através de uma cura, de um trabalho com a humanidade, isso não é ditado pela instituição que você faz parte. É pelas suas ações. Não adianta você se denominar uma coisa e você não agir tal como, né? Então,
isso é uma coisa que eu tô sentindo aqui que eu preciso falar, que é para você justamente colocar nessa situação. Sair dessa situação e ir para essa. Que é justamente você pegar o seu bastão ali da fé, da sua crença, além do que você conhece, e seguir para um rumo desconhecido. Por quê? Porque a espiritualidade tá junto contigo. Tá certo, Bruxone? E o carro, né, no final aqui, ele vem justamente falando para você tomar essa decisão agora. Aproveita que você tá nesse insight, que isso te instigou, tá instigando seus pensamentos, e você justamente seguir. Segue em frente. Se você tá recebendo esse chamado, não é à toa. Então vai, segue em frente. Segue em frente porque faz parte da sua jornada e é importante você ter isso como um pensamento, né? Não é nada por acaso, bruxones. Eu sempre falo aqui que eu não acredito no acaso. Eu acredito que realmente as coisas acontecem como elas têm que acontecer. E é isso, tá bom? Vamos lá, através agora do nosso oráculo aqui, o Life Purpose. Vamos entender aqui, né? Algumas relações sobre o seu propósito de vida, esses caminhos, né? É que aqui eu falei sobre escolhas, né? Os caminhos, eles se dão através das nossas escolhas e as consequências dessas escolhas, tá certo, bruxone? Você que tá me assistindo, né? Todos nós somos responsáveis pela nossa jornada. Pessoas podem influenciar? Podem, né? Ainda mais quando às vezes as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, né? Mas enfim. Bom, vamos lá. Olha só. Acredito que tem bruxones aqui nessa leitura que na infância tinha muita relação boa com as crianças, né? Teve uma infância muito legal. Teve uma infância onde pôde, né? Talvez ser criança mesmo, se divertir e ter, assim, sentimentos puros, né? Imaginar, colocar a imaginação na ação, né? Isso talvez tenha a ver com o seu propósito de vida, né? Algo relacionado às crianças, ao trato com crianças, né? Aqui, inclusive, até fala, né? Sobre o propósito de vida envolver ajudar a humanidade, ensinar e ajudar, né? Orientar, né? As crianças. Isso é uma orientação que está sendo passada aqui, tá certo, bruxones? E aqui caiu o counseling, né? Porque a espiritualidade, ela tá te guiando para que você passe o seu saber para outras pessoas também, né? Se for no caso para as crianças, você também vai lidar com os pais. Então, uma parte de aconselhamento, né, é importante, né? Aqui tá falando numa questão de palavras, né, de você ter empatia, ter uma escuta ativa, saudável, né? Porque as crianças, elas absorvem tudo que a gente fala. E os pais, eles tendo uma orientação, né, com empatia, entender também as suas crianças, o quanto que tem que ter de cuidados e talvez não ser muito inquisidor com as crianças, repressor, deixar a criança ela se expressar como ela é, ser quem ela é, né? Porque se trata disso. Então, a espiritualidade, ela te acompanha desde sempre. Eu sinto muito aqui que desde pequeno parece que você tá resgatando coisas, né? E aqui fica mais forte ainda pra mim, porque olha o que eu vejo aqui, inclusive, né? Você com essas suas amarras, aqui vem me falando da justiça, que você é uma pessoa que talvez, eu não sei se você trabalha na área judiciária, na área de direito, ou em alguma questão relacionada com justiça, tá certo? Isso traz uma certa rigidez, talvez até as pessoas com quem você convive são pessoas, ou pessoas que talvez sejam muito rígidas nas suas crenças e você já está dentro desse âmbito social, que também acaba reforçando essas amarras. Mas aqui vem me falando justamente que se você
se desvencilhar de todos esses entravamentos e seguir sua intuição, atender esse chamado, né? Aqui você seguindo a sua jornada vai exigir força de você. Mas aqui está dizendo, ó, que tudo que você experiencia na sua vida te torna mais forte e corajoso. E se trata disso, tenha coragem. Se você está recebendo um chamado, é para desconstrução. Eu falo que tem muitas pessoas que elas acabam descobrindo um caminho num momento mais delicado e vulnerável da vida delas. Talvez você que está me assistindo esteja passando por isso. Então essas mensagens elas não vieram à toa para você. Tá certo, bruxones? É muito importante a gente entender que a gente está numa jornada e essa jornada ela tem um propósito, tá? O seu propósito ele pode muito bem estar ligado com aconselhamento, com orientação, com ensino, tá certo? Que você pode muito bem trabalhar com crianças, com criativo, né? A gente quando fala de crianças também, a gente fala de um lado criativo também. Mas aqui me fala muito que você, seguindo o caminho de espiritualidade, você pode sim ajudar muitas pessoas com orientações, com conselhos, com empatia, com a sua escuta e com o seu acolhimento, né? Com o seu apoio. Muito bonita a mensagem, viu, bruxones? Para você aí que tá me escutando, quero que você reflita sobre as mensagens, tá certo? É muito importante entender que a gente tem uma jornada de vida e a gente não pode ficar pegando todos os pensamentos que nos são passados. Nós temos que ter nosso próprio discernimento, tá certo? E aqui a espiritualidade tá gritando aqui pra mim, né, no caso, né? Vamos lá, vamos colocar esse bruxone para refletir, enxergar, abrir essa terceira visão para enxergar esses sinais que estão sendo passados, que vai exigir de você força, mas que vai ser um caminho que você vai seguir com muito aprendizado, vai ter muito retorno em questão de cura, em você sentir plenitude na sua vida. Tá certo, bruxone? Então, eu quero muito agradecer você que passou por aqui, tá certo? Peço de novo para que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações. Siga também o meu canal, né? O meu perfil no Instagram, que é o @ocaminhodaleoa. E acompanhe lá para que você responda as enquetes das leituras e me fala se você gostou dessas mensagens, se ressoou para você, deixe nos comentários, tá certo? E também compartilhe com outras pessoas também que vocês acham que vai ser interessante essa leitura para elas também. Você também que está me assistindo pode ser ponte para mudar a vida de uma pessoa, tá certo? Um beijo grande para vocês e até a próxima leitura. Tchau! Para você que escolheu a opção número 2, tá certo? Temos aqui o citrino. Eu nem falei da mesa, né, bruxones? Eu trouxe aqui, ó, o nosso pêndulo, porque ele remete, né, à orientação, a direcionamento. Temos também aqui a nossa velinha amarela, né? Para trazer a iluminação aqui, se for o caso de você revelar alguma coisa importante que você precisa. E aqui temos os nossos cristais maravilhosos, né? A gente tem o citrino, tem 2 pedras de citrino aqui. Aqui temos nossa jaspe vermelha e temos olho de tigre, tá? Que são pedras conectadas aí com prosperidade. E para você que vem chegando, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de próximos vídeos. Eu estou no Instagram, @ocaminhodaleoa. E é importante que você que está me assistindo siga lá, porque eu ponho as enquetes da semana. Nessas leituras, tá certo? Essas leituras são atemporais. Não tente forçar, encaixar nada, tá certo, bruxones? E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Vamos entender aqui
que os bruxones da opção número 2 precisam entender sobre caminhos, tá certo? Opa. Vou colocar essas pedrinhas mais pra cá. Vocês estão conseguindo ver? Tem que ajeitar aqui, bruxones, porque eu gosto de deixar tudo bonitinho, retinho aqui pra vocês. Bom, você, bruxona, que tá me assistindo, que escolheu essa opção do citrino, a gente tem aqui o louco, que é um arcano maior, temos o carro, outro arcano maior, temos o 9 de paus, elemento fogo, e temos a imperatriz, que é outro arcano maior. No fundo do deck, nós temos o rei de ouros, tá certo? Bom, bruxones, caminhos, quando a gente fala caminhos, ele remete a várias situações, tá certo? Na primeira opção eu até falei sobre uma questão de espiritualidade. Aqui também tá me falando também sobre um caminho, direcionamento que você tá tomando, que me parece que você é uma pessoa que pode ser um pouco imprudente, pode ser uma pessoa que gosta muito de inícios, gosta muito de dar início a projetos, fazer correr ideias, situações. Muitas vezes, né, de uma forma muito impulsiva. Isso, ao mesmo tempo, pode ser bom ou ruim, porque você ter uma ousadia de começar coisas novas, de se jogar numa ideia, num movimento, num projeto, isso é muito bom, né? São pessoas corajosas, ousadas. Mas precisa sempre ter uma estrutura antes, né? Por exemplo, se você tem como um propósito para você montar um projeto que vai influenciar muitas pessoas, vai ajudar as pessoas. Você precisa pensar na parte racional, na parte técnica das coisas, né? Você vai precisar estudar, você vai precisar se relacionar com pessoas, aprender coisas, fazer um investimento, né? Porque nós estamos num plano material, as pessoas não podem esquecer que estamos num plano material. Então, para você começar algo, é importante você ter em mente que não é só de ousadia e coragem que se fazem as coisas, né? E aquele impulso de realização. Isso é a fagulha que faz a ideia crescer, né? Ela vir à mente, ela nascer, nascer, não crescer. O crescer vem a partir do momento que você desenvolve. Você vai criar uma estrutura, uma base para que aquilo se torne real, concreto, que se realize, né? E eu falo isso porque, inclusive, aparece o K aqui me mostrando que você talvez é uma pessoa que está muito ansiosa, está indo com todo o ímpeto possível, uma determinação, só que uma determinação que não tem o direcionamento. Então, assim, se você está com dúvida, inclusive, no direcionamento, bruxone, você que está me assistindo, é importante você entender que isso é um alerta, porque você pode estar injetando muita energia, muitos recursos, tá certo? E você pode estar tomando um direcionamento errado, seja até por uma orientação de alguma pessoa, ou talvez você não esteja preparado o suficiente, como eu disse, para você seguir esse caminho. E você pode passar situações aqui onde você se sinta muito pressionado, você bata de frente com muitas pessoas, porque talvez eu não sei se tem pessoas que podem estar querendo te alertar e você não está querendo ouvir.
Então, isso pode gerar vários desconfortos para você. Lembrando, Bruxone, que assim, de boas intenções, todo mundo tem boas intenções, certo? As boas intenções, elas são necessárias, né? Para que você tenha vontade de fazer as coisas. Mas como eu disse, é necessário você ter um preparo, né? Aqui eu tô vendo uma pessoa que tá indo com todo o ímpeto, tudo mais. Só que tá faltando um direcionamento. Você precisa entender do negócio. Eu sei que tem pessoas que abrem algum empreendimento, veem isso como uma realização de um sonho. Mas assim, da mesma forma que você não tem que ficar, talvez, esperando 100% a hora certa para começar alguma coisa, é também não ir entrar numa situação onde você está muito novo naquilo, onde você está muito recente, você não tem aquela profundidade ainda para você começar, né? Tem que pegar essa vontade justamente para que você desenvolva, para que você comece um negócio com uma estabilidade, né? Crie uma base sólida para as coisas. E isso só vem com o tempo. Vem com estudo, vem com técnica, com investimento. Aí as coisas vão acontecendo. Então, assim, me parece que a pessoa que tá aqui, né? Não sei se estou falando com algum bruxonem especialmente, mas eu vejo que você pode ser muito cabeça dura. Ó aqui a cabeça aqui, ó. Que é tanta paulada que você tá tomando. E talvez são pessoas que não querem ter o mal. Talvez são pessoas que estão te orientando. Então, de fato, falando, olha, não é por esse caminho. Você pode dar, que nem a expressão que falam, né? Dar um tiro no pé. Você pode se dar mal, você pode se arrepender. Então, é melhor você regredir alguns passos e você seguir um direcionamento mais estável, mais correto, né? De que tem uma segurança de você agir por conhecimento, né? Tipo assim, olha, eu estudei isso, eu aprendi com várias pessoas que já estão ali na frente, que já tem muita experiência. Assim você vai quebrar menos a cabeça. Então, talvez tenha pessoas que tenham tentado te orientar. Só que aqui me parece que você é uma pessoa resistente, que você não tá querendo receber isso, né? E aí me aparece até a Imperatriz aqui. A Imperatriz, ela me aparece como se fosse uma mentoria sua. Não sei suas crenças, com quem estou falando aqui do outro lado, tá certo? Mas encare como sua espiritualidade, te mostrando que você tem uma jornada de vida, que é importante você ter um momento de escuta, parar para escutar as mensagens que estão sendo passadas para você controlar essa ansiedade, né? Eu sei que determinação é muito importante, você ser obstinado, você entender que você tem um propósito, sentir aquela motivação, aquela vontade, ai, vamos fazer. Mas a Imperatriz, ela até fala que isso pode ser feito com muito mais leveza, né? Inclusive o louco, ele fala também sobre leveza. Só que aqui eu não tô enxergando, tô enxergando uma leveza muito imprudente. A Imperatriz, ela vem para mostrar o quê? Que dá para você fazer coisas crescerem de uma maneira mais próspera, mas num processo, num progresso, entendeu? A Imperatriz, ela fala muito do criativo, né? Ela fala que ao criar algo, você tem que colocar seu amor, você tem que colocar o seu ímpeto, o seu afeto, né? Um propósito para aquilo, sim. Mas só isso não é suficiente, né? É que nem uma planta, né? Que tá me destacando muito aqui, né? Você precisa plantar a semente, regar ela todos os dias, colocar uma terra própria, observar chuvas, observar como que tá o sol, a temperatura, se tem bichinhos, fazer manutenção daquela planta e observar o crescimento dela. É a mesma coisa quando se fala em colocar ideias em prática. Se você não dá uma base para aquilo, aquilo pode crescer de maneira errada, pode virar algo que você se arrependa, que você pode se dar mal. Imagina uma construção de uma casa. Se você começar na pressa, na correria de acabar, uma coluna vai cair, o telhado pode cair, a porta e as janelas não vão se encaixar, porque você não planejou talvez uma parede
uma parede da forma que tem que trabalhar, não chamou pessoas para te orientar, não procurou aprender sobre os materiais que você vai usar para a construção dessa casa. Inclusive, tem pessoas aqui que pode muito bem ser essa questão de um empreendimento, tá? Pessoas que podem... Eu posso estar conversando também com pessoas aqui que estão nessa situação de construção de algo, enfim. Então, já fica esse aviso, né? Inclusive, o reforço vem de quem aqui, ó? Do Rei de Ouros. O Rei de Ouros, o Rei e a Rainha de Ouros, são energias do feminino e masculino. E eles são as pessoas consideradas mais prósperas do tarô. Porque eles têm estabilidade, não é só financeira, material, né? Eles têm uma estabilidade de emoções. Eles têm um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico. Eles são pessoas que cuidam da saúde física, né, do vigor, né? Mas eles sabem esperar, né? Não é à toa que a gente fala de pentáculos, de ouros, a gente está falando do elemento terra. É só se basear nos signos de terra. Eu tô falando o quê? Com touro, com virgem, com capricórnio. Então, assim, são signos que já se diz, inclusive, né? Que é através do trabalho que a gente semeia as coisas, né? Que a gente se torna uma pessoa próspera. É através do empenho do trabalho. É do dia a dia, de você esperar as coisas crescerem no seu passo. Tá certo, Bruxone? Bom, vamos de oráculo aqui? Vamos ver o que os anjos têm a falar aqui. Aqui é terapia dos anjos, né? Mas esse oráculo, ele é muito interessante, porque ele também traz algumas coisas mais profundas que você precisa trabalhar. Se for uma questão energética, né, uma questão psíquica, ou até relacionado a algum direcionamento, né, também que pode ser passado para você que está me assistindo. Vamos ver aqui. Pronto. Vamos lá. Ó, saiu até criança índigo, né? Índigo no fundo do deck, ó. Deixa eu acertar aqui as cartinhas. Tirar o tarô daqui. Bom, bruxões, vamos lá. Aqui a gente recebeu mensagens, né, do anjo Rafael, que ele vem aqui conversando diretamente com você, da questão de possibilidade. Aqui tá falando, né, que há uma cura dos anjos em você, né, que você tem um suporte, né, que está trabalhando contigo, né? Inclusive, né, vem até falando aqui da questão de livros, ó. Eu não sei se você que tá me assistindo, Bruxone, você tem vontade de escrever alguma coisa, tá ligado com alguma questão de escrita, de oratória, uma pessoa que quer passar seu saber através da comunicação, né? Aqui me apareceu livros, né? Então fala até que o seu propósito de vida pode estar envolvido com escrever, com leituras, com edição, né? Com coisas baseadas em espiritualidade, mas também pode ser várias coisas. É você compartilhar o seu saber de alguma maneira na parte escrita. Escrita, falada, você talvez é uma pessoa... Eu estou conversando talvez com pessoas que têm essa vontade. Tem essa vontade de passar o seu saber, né? Relacionando aqui também, né? Aqui tá falando também de você trabalhar também a sua guiança, né? É para você confiar na sua terceira visão, né? Na sua intuição, né? Que você pode ter insights, né? Da espiritualidade, visões da espiritualidade, né? Que estão te ajudando, né? Aqui de novo me fala sobre guiança, sobre ensinar, né? Sobre cura.
Então, mais uma vez, né, a espiritualidade, ela tá trabalhando uma questão de cura em você. Mas você precisa ser mais maleável, você precisa estar receptivo para que a espiritualidade consiga fazer esse trabalho na sua vida no momento, né? Você é uma pessoa que tem muita motivação, é uma pessoa que tem o dom de fala aqui, né? Tem uma voz forte. Você pode, inclusive, aqui no fundo do deck, saiu crianças índigos, né? Que são pessoas que elas são altamente sensíveis, né? Elas nasceram para liderar. Então, eu tô falando com pessoas que gostam de passar o saber, de aconselhar as outras pessoas. E aqui também me fala o quê, né? Na questão de, tudo bem, tudo isso que eu tô falando, bruxones, é um puxãozinho de orelha? Sim. Não deixa de ser um puxão de orelha, mas isso de forma alguma é para te desmotivar. É ao contrário. Nós estamos numa leitura sobre caminhos. Aqui a espiritualidade está me passando a mensagem de que você precisa, sim, recalcular a rota. Porque você não está só, né? Talvez você se abrindo, escutando as pessoas certas vão chegar no seu caminho para te orientar, né? Para que você consiga parar, refletir e regredir 2 passos, não quer dizer que você falhou, que você fracassou, não, ao contrário. Isso só vai mostrar que você é uma pessoa que está aberta para sabedoria. E sabedoria, ela vem com humildade, né? É através da humildade que a gente aprende mais, que a gente passa nosso saber, que a gente recebe o saber. E o chamado, ele chega. Ele chega justamente para te mostrar, olha, o caminho é esse. Vamos seguir esse caminho? Então vamos ficar atentos. Você não sabe direcionamento? Se abre porque os caminhos vão ser passados para você. Seja por interferência de mensagens, por interferência de pessoas. Tem muitas formas da espiritualidade conversar com a gente, com o universo trazer mensagens pra gente. Aqui, inclusive, né, vem falando de você liberar o medo. Solte as amarras que podem estar te prendendo, porque uma pessoa que também é muito cabeça dura, muito resistente, ela tem medo de perder o controle. Então, solte, né? Aqui tá até falando, né, que existe um chamado para os anjos, é como se a sua espiritualidade estivesse trazendo um reforço para te ajudar. Então aqui tem o arcanjo Miguel, Rafael, né? Que ele vem trazendo uma energia para você, né? Para essa situação e para as pessoas que estão envolvidas. Então, tipo assim, mais uma vez eu sinto isso. Eu sinto muito que tem pessoas no seu entorno. Tudo bem, tem gente que gosta de atrapalhar e quer desestimular a gente, minar nossa vontade. Não deixe, porque isso também são provações. Mas saiba filtrar. Saiba filtrar. Essas pessoas que podem estar querendo te desestimular, o que elas conquistaram na vida delas? Como que elas são perante as dificuldades da vida? São pessoas que desistem na primeira situação que dá errado? São pessoas que se tornam pessimistas e passam a não fazer mais nada? Justamente por medo de errar, por medo de não dar certo? As coisas, elas não vão dar certo. Elas não vão sair do jeito que você imagina. Elas podem sair melhor do que você imagina. E é aí que entra a questão do louco, de você se lançar para uma situação, mesmo sabendo que é um desconhecido, você não sabe o que vai acontecer. Você simplesmente acredita que é o caminho que você tem que seguir. E a espiritualidade está te guiando. Eu vejo aqui a interferência dos anjos. O anjo Rafael, ele está citado 2 vezes aqui. Então, para você que está me assistindo, é interessante você buscar vídeos no YouTube mesmo. Tem vídeos sobre meditações, orações para o anjo Rafael. Então, crie um canal de conexão com ele. Pede que você seja uma pessoa mais maleável, que você se abra para você receber o que o universo está te passando de lições. E que você pode mudar a sua vida a qualquer momento. Amanhã, hoje mesmo eu estou conversando isso com você, você está vendo esse vídeo, você vai lá e fala, tudo bem. Eu vou pegar um papel, vou pegar uma caneta e vou colocar aqui à risca o que é que está acontecendo. Que caminho que eu estou tomando?
Quais os prós e contras? O que que eu posso melhorar? Eu estou seguindo o direcionamento certo? O que que eu posso fazer para realmente, de fato, entrar num caminho correto? Vamos recalcular a rota? Vamos. Então, vamos o quê? Aqui que eu preciso? Ah, eu preciso disso, 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 eu preciso estudar isso, 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 eu preciso conversar, conhecer pessoas assim, assim, assado. É isso. Buscar conhecimento é muito importante, né? Você se autoconhecer para entender de onde vem essa resistência, esse excesso de controle. Trabalhe isso em terapia. Eu sempre recomendo, né, terapia com psicólogos e também terapias holísticas, tem terapias integrativas complementares, para você entender da onde vem essa resistência. É como se você resistisse à sua prosperidade, né? E eu entendo que eu tô falando com uma pessoa, com pessoas aqui que querem desenvolver, que querem ser prósperas, ter prosperidade na vida delas, tá certo? Então, bruxone, fica aqui a mensagem, faz essas meditações, já sai desse vídeo, primeiro, né? Claro, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar com pessoas que também precisam receber essa mensagem, tá certo? Se você também quiser assistir a outra leitura também, pode fazer sentido para você, tá certo? Mas é importante você fazer todo esse trâmite para você ainda acompanhar o caminho da leoa para outras leituras, para você ir desenvolvendo. Deixa seu comentário, tudo mais. E vai lá procurar um vídeo para você ter acesso aí ao nosso arcanjo Rafael. E o Miguel também, tá bom? Aqui, como o Rafael foi citado 2 vezes, eu acredito que não veio à toa para você que está me assistindo. Então, já quero muito agradecer sua presença aqui, tá bom? Que você tenha uma ótima semana, que você entenda essas mensagens como um afeto da espiritualidade, te mostrando um caminho, uma visão que você talvez que esteja escapando para você no momento, tá certo? São puxões de orelha dado com muito afeto, com carinho mesmo, pro seu bem, tá bom, bruxone? Então, é isso. Mais uma vez peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações com o sininho, também me seguir no Instagram, no @caminho da leoa. Participe das enquetes, tá certo? Semana que vem eu volto mais com um novo vídeo. Gratidão e até, bruxones. Tchau, tchau!